aqui com você nessa quarentena forçada. Eu sou a apóstola Ruth do Ministério Profético ID e eu tenho uma palavra de Deus para você lá em Romanos 12, versículo 1 até o 2, 1 e 2, que diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo o que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Bom, eu quero falar nesse dia sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas antes, deixa eu entrar nos costumes e comportamentos, desse mundo. Porque para entender a vontade de Deus, nós precisamos estar totalmente fora dos padrões desse mundo, do sistema desse mundo. Quais são os costumes e os comportamentos desse mundo? Eu sei, você sabe. Você poderia falar, é o pecado, é o mundanismo, é o mau-caratismo, é a desonestidade, é a linguagem mundana, é a ganância, é a impureza sexual, é a idolatria, é a mentira. E nós poderíamos fazer uma lista quase que infinita sobre o comportamento, os costumes desse mundo. Nós sabemos que tudo isso é errado. É contrário à palavra de Deus, é contrário à santidade de Deus. Mas será que é só isso? Será que é só isso? Será que os costumes e os padrões, o comportamento desse mundo é só isso? Não, não é só isso. Você é um cara legal. Você foge do pecado, você não é desonesto, você tem uma linguagem saudável, você não é ganancioso, você não é soberbo, você se mantém puro, você não é idólatra, você não é mentiroso, você tem um bom caráter. Mas será que é só isso? Existem certos comportamentos que não são comportamentos mundanos, mas que nos separam de Deus. Está aqui, ó. Está aqui na nossa mente. Existem coisas escondidas na nossa mente que não aparecem no mundo. Você pode ser um cara legal, uma boa pessoa, o dia inteiro você levanta, você vai trabalhar, quem pode trabalhar, Você passa o seu dia inteiro fazendo o bem, sendo legal, Porém, quando você, eu acho que a pior hora da nossa vida é quando nós colocamos a cabeça no travesseiro para dormir, quando nós ficamos sozinhos, porque tudo vem à tona na nossa mente. Você é um cara legal, você cumpre os mandamentos, você é fiel ao cônjuge, você é fiel à família, você não rouba, você não mata, mas tem um comportamento mental reprovável diante de Deus. Há muitas pessoas falam, que o inferno está cheio de pessoas boazinhas,
Sim, em parte se concorda com isso, mas o problema é que está aqui na nossa mente. Deus não fala aqui, né? Sim, eu vou mudar o comportamento de vocês no mundo, não. Deus fala assim, Deus, né, transforma por meio, né, de uma mudança o seu modo de pensar e não de fazer. E não de fazer. É o seu modo de pensar. Então existem comportamentos mentais que fazem mais estragos do que um pecado banal nesse mundo. Existem comportamentos mentais destrutivos que nos impedem de viver a boa, né, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes muitas coisas acontecem na minha vida, na sua vida, aí você começa a pensar, não, mas eu sou fiel, mas eu não roubo, eu não mato, eu trato bem todos, né? Eu sou o vizinho legal, eu ajudo as pessoas, eu faço cestas básicas, né? Eu ajudo as pessoas, né? Mas acontecem coisas na sua vida, portas se fecham, mas por quê? Por que será? Preste bem atenção no seu comportamento mental. Preste bem atenção nisso. Existem na nossa mente, muitas vezes, heresias, sofismas, achismos, que se nós expuséssemos, seria vergonhoso, seria decepcionante. Então você se esconde atrás do bom comportamento nesse mundo. Mas só que Deus está vendo e Deus está ouvindo os barulhos da nossa mente. Deus ouve e Deus vê os barulhos da nossa mente. O nosso comportamento para Deus, não quer dizer nada. O que Deus está olhando realmente é o nosso coração e a nossa mente. O que você anda pensando? O que você anda borbulhando na sua mente? O que anda borbulhando na sua mente? Então é preciso fazer uma varredura completa na nossa mente para que nós venhamos realmente estar preparados para entender como é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque senão você não vai conseguir entender. E outra coisa, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não é parecida de maneira nenhuma com a nossa boa, perfeita e agradável vontade. Não é parecida. Não é parecida. Não é. Então nós precisamos deixar Deus fazer essa varredura na nossa mente através do Espírito Santo. Você tem a palavra, você tem o Espírito Santo na sua vida. Faça uma varredura na sua mente. Deus está sempre disposto a nos transformar, a transformar a nossa mente, para que nós venhamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele, não a nossa. E quando você deixar Deus fazer isso, você será capacitado a entender essa vontade. É interessante que isso me faz lembrar do jovem rico. Ele tinha uma boa reputação. Ele era um cara legal. Ele era um cara bonzinho, ele não matava, ele não roubava, ele era amado por todos, mas não entendeu a boa, perfeita vontade de Deus, porque a mente dele não estava
estava capacitada a entender isso, porque ele escondia um tesouro que não pertencia a Deus, era só dele, na mente dele, no coração dele. Ele guardava isso. O que você faz nem sempre revela o que tem na sua mente. Mas o que tem na sua mente, certamente, cedo ou tarde, vai se revelar. Então, renove a sua mente em Deus, para entender a vontade dEle. Sabe por quê? Porque nem sempre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai te agradar. Não espere isso. Não espere isso. A ótica de Deus é totalmente diferente da nossa. Entenda, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é sobrenatural e só entende quem está nele. Só entende quem está nele. Muitas vezes, o que para você é um fracasso, o que para você é uma derrota, Deus está satisfeito, pois a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, foi realizada. Quantas portas se fecharam e você perguntou, Deus, por quê? E Deus está totalmente satisfeito, porque a boa, perfeita e agradável vontade dele foi realizada em fechar essa porta para você. Muitas vezes o não de Deus te decepciona, te frustra, mas Ele está completamente satisfeito porque a boa, perfeita e agradável vontade dele foi realizada nesse não. Então se prepare. Se prepare. Prepare a sua mente para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas vezes a adversidade vem, a necessidade vem, aí você chora, aí você reclama, aí você questiona, mas Deus está ali satisfeito porque a boa, perfeita e agradável vontade dele foi realizada. E se você não estiver com a mente totalmente nele, você vai murmurar, você vai reclamar, você vai ficar deprimido, você vai ficar sem esperança, você vai se sentir frustrado, você vai querer desistir, você vai colocar a culpa no pastor, a culpa é da igreja, a culpa é disso, a culpa é do passado, a culpa é do presente, a culpa é do futuro. Não. Renove a sua mente para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aquele relacionamento que foi uma frustração, quem sabe foi a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que lá na frente aquilo iria te destruir? Aquela porta que ele fechou, se estivesse aberta, lá na frente ia te destruir? Então, tantas coisas ruins acontecem na nossa vida e que se a nossa mente não estiver nele, nós vamos entender, não, é um fracasso, é uma derrota, não, é o diabo, a culpa é do diabo. Não. É na ótica de Deus, nós somos finitos, Deus é infinito. Deus é infinito, Deus é eterno. Você entende de futuro, mas Deus entende de eternidade. Não olhe para o futuro, olhe para a eternidade. Olhe para a eternidade. Mas a nossa mente precisa estar totalmente renovada, rendida, debruçada, estendida, totalmente nele. Nós temos a péssima mania de olhar o que não aconteceu. E nós temos a péssima mania de olhar aquilo que nós não temos. Nós temos a péssima mania, de achar que acabou. Nós temos
esse mau hábito de olhar as coisas, né? Aquilo que acabou. Aquilo que fracassou. Não. Analise. Veja, olhe na ótica de Deus se realmente aquilo foi um fracasso. Olhe na ótica de Deus se aquilo realmente acabou. Ou se aquilo que acabou, se você olhar na ótica de Deus, foi um começo. Presta bem atenção. O começo de Deus é o que não tem. Deus sempre começa no que não tem. Deus sempre começa onde está sem forma e vazio. O começo de Deus é a necessidade. O começo de Deus é a adversidade. O bom, perfeito e agradável na ótica de Deus é totalmente diferente do que você está pensando. A prosperidade segundo Deus não é essa que está sendo falada por aí. Não é. Olhe na ótica de Deus. Pense com a mente de Cristo. Obtenha a mente de Cristo. Cuide da sua mente à luz da palavra. Cuide da sua mente à luz da palavra. Analise a sua mente. Veja o que tem na sua mente. Quais são os barulhos que a sua mente está fazendo e que isso tem sido reprovável diante do Senhor todos os dias? Tem sido reprovável diante dele. O seu comportamento mental, o nosso comportamento mental precisa ser analisado à luz da palavra. Para que o nosso corpo, para que a nossa alma sejam realmente conservados, firmes, limpos, puros diante do Senhor. Porque é fácil mostrar para o mundo que você é um cara legal. É fácil. É fácil ser e fazer. Diante do mundo é fácil ser e fazer. Mas diante de Deus, você precisa ter uma mentalidade de eternidade. Amém? Deus te abençoe.